oradores desta sessão, a quem agradeço a disponibilidade que demonstraram desde o primeiro momento para estar nesta organização conjunta do webinar da apresentação do pacote Fit for 55 em Portugal, a doutora Paula Abreu Marques, que é a diretora adjunta e chefe da unidade na Direção-Geral de Energia da Comissão Europeia, que vai partilhar comigo a sessão de abertura, e ao engenheiro Vasco Ferreira, coordenador das políticas energéticas da Direção-Geral de Energia da Comissão Europeia, que vai apresentar dentro do pacote Fit for 55 a diretiva relativa à eficiência energética e a diretiva relativa às energias renováveis. Agradeço também ao Nuno Ferreira, diretor da RNEI, que vai moderar o debate. Aproveito para cumprimentar os colegas das agências de energia e ambiente, os colegas dos municípios, das comunidades intermunicipais e todos aqueles que nos quiseram honrar com a presença neste webinar, que é organizado de forma conjunta e em articulação com a Direção-Geral de Energia da Comissão Europeia. Temos mais de 150 inscrições, o que é bastante bom, o que demonstra o interesse do tema nas nossas entidades. O Fit for 55 trata-se de um pacote que foi proposto de forma legislativa na Comissão Europeia e foi anunciado no passado mês de julho, que visa assegurar o cumprimento das metas de redução de 55% das emissões líquidas de gases de efeito de estufa até 2030, tendo por base o ano de 1990. São 13 propostas legislativas com regulamentação nas mais diversas áreas, desde os transportes, a aviação, a energia, a agricultura, que assenta num conjunto de medidas. Por um lado, o aumento da utilização das energias de fonte renovável, uma aposta em que as agências de energia também têm contribuído aqui com grande força, a componente da eficiência energética, acelerar também todo o que é a implementação de modos de transporte com baixo nível de emissões e o alinhamento das políticas fiscais com o objetivo do Pacto Ecológico Europeu. Na sessão de hoje, o engenheiro Vasco Ferreira irá abordar estas duas temáticas, a diretiva das energias renováveis, que fixa uma meta reforçada de 40% da produção energética a partir de fontes renováveis até 2030, e também é nesta temática que as 21 agências de energia, que de norte a sul do país e na Madeira, que estão empenhadas por ajudar a concretizar. São medidas que todos os Estados-membros têm que contribuir. São propostas específicas que estão viradas e direcionadas também com os transportes, com a climatização de edifícios e indústria, e que o engenheiro Vasco Ferreira, ao pormenor, nos irá apresentar. E apresentará também a diretiva sobre eficiência energética, que vai permitir a redução do consumo global de energia. Que esta redução das emissões e de combate à pobreza energética será fundamental em todos os países e em países com fortes níveis de pobreza energética, de salutar ainda mais a diretiva e esta forte aposta por parte da Comissão Europeia. Eu não me alongando mais, agradeço a presença de todos os que estão a assistir ao evento e faço votos para que seja uma boa sessão e para que possamos no final ficar todos mais esclarecidos. Bem-aja. Passo à doutora Paula Abreu Marques a palavra. Diz aqui remind me later. Main meeting. O que é isto? Posso... Não sei se me estão a ouvir. Sim, estamos a ouvir perfeitamente. Tá bem. Pronto, muito boa tarde a todos. Muito obrigada, Dr. Carlos Santos, caros colegas. Queria começar, obviamente, por agradecer à RNEI o convite para participar nesta sessão, na apresentação do pacote Fit for 55, que nós agora decidimos chamar o pacote European Green Deal.
E isto com as agências portuguesas são atores super importantes na dinamização e implementação das políticas públicas de energia e clima ao nível municipal e regional e desempenham um papel muito importante neste momento, no momento em que todas estas propostas, são 13 no pacote, se encontram na mesa do Conselho e também do Parlamento Europeu e, portanto, são as agências conhecedoras da situação local e regional, estão muito bem colocadas para influenciar o debate e para defender as posições e refletir na discussão a situação local e regional no país. Portanto, agradeço imenso o convite e fico muito contente por ver que somos numerosos neste evento. Portanto, o pacote foi adottado em julho, portanto, um conjunto de propostas que traduzem a nossa ambição acrescida em matéria de clima. E este trabalho foi feito num tempo recorde, isso também reflete, digamos, a urgência da questão, a urgência das medidas para resolver a situação de emergência climática. Acho que não precisamos de ir muito longe e relembrar todos os fenómenos climáticos extremos que temos vindo a observar. Eu estou aqui em Bruxelas, na Bélgica, este verão foi algo de terrível, mas observamos idênticos fenómenos nos 4 cantos do mundo. Portanto, a urgência está aí e isso explica, digamos, a rapidez de apresentação deste pacote, a rapidez muitas vezes considerada talvez prematura por aqueles que estão a fazer a transposição das diretivas, normalmente das renováveis, a RED 2, mas realmente há que alinhar o nosso quadro legislativo à nova ambição e à emergência da situação. Portanto, como se recordam, o Pacto Ecológico Europeu lançou as bases e delineou a visão, e o plano de objetivos em matéria de clima confirmou-nos que é possível reduzir as emissões de gases com efeitos de estufa em pelo menos 55% até 2030. E, portanto, foi isso que se propôs trazer em cima da mesa com este pacote, portanto, uma mudança na forma como pensamos e funcionamos como sociedade, uma mudança claramente para melhor, pensando sempre em preservar o ambiente, ao mesmo tempo que estimulamos a economia. E, portanto, este pacote está claramente muito relacionado com todo o plano de recuperação e todos os planos dos PRRs que entretanto foram sendo elaborados e adotados. Há uma relação muito estreita. E, portanto, o que a Comissão colocou em cima da mesa foi um resultado de uma reflexão aprofundada. Procurou-se sinergias e interligações para que as propostas não só sejam coerentes, mas como se reforcem. E será absolutamente importante que na negociação entre os Estados-membros e o Parlamento Europeu, que as propostas, que são 13, continuem a ser coerentes entre si e também que se continue a manter o nível de ambição. Gostaria também de relembrar que, portanto, para completar este pacote, portanto, ainda além das 13 que foram colocadas na mesa, iremos ter mais 3 até ao final do ano. E, portanto, o pacote não se limita só àquilo que já viram, mas ainda faltam 3 que prevemos adotar até ao mês de dezembro. Portanto, este pacote não traz só metas, traz maneiras de atingir essas metas, mas também por trás do pacote também há esta vontade de liderar também em termos mundiais as políticas e as medidas que tenham impacto sobre as questões climáticas. Não é uma coincidência que isto tudo venha antes da COP de Glasgow. Também não preciso relembrar em que medida que a energia é importante neste pacote, porque estamos sempre a falar da responsabilidade do setor energético por 2/3 das emissões dos gases com efeitos de estufa, e, portanto, é o setor mais importante e que terá que dar muita resposta a toda a questão. E, portanto, é o setor que oferece mais potencial de mudança. Para isso, vamos ter que reestruturar os sistemas energéticos, aproveitar o potencial que ainda há por explorar em termos de energias renováveis, isto de uma forma sustentável, e também assegurar uma maior e mais sistemática poupança de energia. E, portanto, é isso que visamos com a revisão das diretivas de energias renováveis e da eficiência energética, que o meu colega depois do Vasco irá apresentar em detalhe. Gostaria só de relembrar alguns elementos importantes na revisão destas duas diretivas. Primeiro,
gostaria de voltar à diretiva que temos neste momento, em cima da mesa, que é a diretiva de 2018, portanto a RED 2, e que já foi um grande passo em frente, porque não só estabeleceu uma nova ambição, portanto, novos objetivos e também medidas para os atingir, nomeadamente isto em matéria de frio e aquecimento, a matéria de biocombustíveis, proteção dos investimentos com a cláusula da não retroatividade, mas também estabeleceu novas regras para reforçar o papel dos cidadãos, através de disposições ambiciosas sobre o autoconsumo e também sobre as comunidades de energia. Portanto, o objetivo que foi estabelecido na RED 2, portanto, é atingirmos pelo menos 32% de renováveis em termos de consumo de energia final até 2030, quando os Estados-membros apresentaram os seus planos nacionais de energia e clima, e descreveram os objetivos da contribuição para atingir esses 32% de share das renováveis, verificamos que estamos no bom caminho e em boas condições já de ultrapassar esse objetivo, dado que, colocando em conjunto as intenções de todos os Estados-membros e pelas medidas prometidas pelos Estados-membros, iríamos já chegar a uma cota de energias renováveis superior a 33%. No entanto, quer dizer, para chegarmos a 55% de redução dos gases com efeitos de estufa em 2030, portanto é um aumento considerável relativamente aos 40% que tinham sido decididos no Clean Energy Package, portanto tivemos que rever também a ambição das renováveis e, portanto, o objetivo coletivo da União Europeia vai ter que chegar a passar de 32% para 40%. Portanto, o Vasco, depois, como eu referi, irá referir portanto, quais são as principais mudanças na diretiva das renováveis que têm em vista, portanto, permitir alcançar esses 40% de forma conjunta pelos Estados-membros. Relativamente à diretiva da eficiência energética, portanto, também aqui verificaram portanto, que há um aumento da ambição, claramente, passando dos 32,5%, que era o objetivo, era o target que vinha na teoria de eficiência energética, passando para um aumento para os 39% em termos de energia, consumo de energia primária e 36% em termos de consumo de energia final. Há várias medidas que são reforçadas na diretiva, por exemplo, e também novas áreas em que nos focamos, nomeadamente em medidas específicas de apoio aos cidadãos e, portanto, tentar ultrapassar obstáculos, e dois deles em particular a falta de informação e de assistência, mas também obstáculos financeiros, nomeadamente no que diz respeito à eficiência energética dos edifícios. Também a revisão obriga os Estados-membros a criarem balcões únicos onde os consumidores possam obter informação e assistência, e também é solicitado aos Estados-membros que adotem medidas de sensibilização e proteção dos consumidores, isto diz respeito aos edifícios, para que tanto os proprietários como os inquilinos conheçam os seus direitos e também a melhor maneira de perseguir, portanto, os objetivos de renovação. Como nota final, portanto, tal como eu referi ao início, gostaria de relembrar que este pacote de 13 propostas será complementado até ao final do ano com uma importante revisão, a revisão da Diretiva do Desempenho Energético de Edifícios, portanto, que será, portanto, a União Europeia tem que reduzir as emissões de gases com efeitos de estufa nos edifícios em cerca de 60%, em comparação com 2015, e, portanto, essa diretiva tem que ser revista no contexto atual. Para isso também gostaria de salientar a importante iniciativa da Comissão da Bauhaus, que também traz novos incentivos para esta atividade e há uma relação muito direta com os planos de recuperação. Tem sido dada uma grande ênfase a toda a parte de renovação de edifícios com uma flagship específica. O meu colega depois irá relembrar as principais ligações entre as duas coisas. Além da revisão da Diretiva dos Edifícios, temos também em curso a preparação de uma importante
uma importante iniciativa que é, portanto, a redução dos gases de metano e também um pacote destinado a descarbonizar, portanto, o mercado do gás e a impulsionar o hidrogênio limpo na União Europeia. Portanto, são três importantes propostas que aí vêm até ao final do ano e que são também de grande importância para Portugal, não só no que diz respeito aos edifícios, mas também em relação ao hidrogênio, que é uma das áreas em que Portugal quer ser frontona. Só para terminar, recordo o papel importantíssimo das agências. Tal como todos os stakeholders no setor, este é um momento muito importante, um momento da negociação de todo este pacote e em que faço apelo, portanto, à vossa colaboração para trazerem à discussão, para trazerem à mesa dos líderes europeus e também ao nível do Parlamento Europeu a realidade local e regional que tem de ser muito tida em conta, digamos, no afinar das propostas e na decisão final que os co-legisladores irão tomar relativamente a estas duas propostas. Quero salientar que, portanto, no que diz respeito à energia, é importante não só olhar para estas duas revisões de renováveis e eficiência energética e as três que virão até o final do ano, mas também tudo o resto, a revisão do ETS e todas as outras propostas que vêm no pacote que têm muitas ligações com a energia e que irão ter grande impacto no nosso setor. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Paula Abreu Marques, pelas suas palavras. Temos grandes expectativas relativamente ao que este pacote Fit for 55 irá trazer para o contexto europeu. E, continuando os trabalhos deste webinar, eu iria passar a palavra ao Vasco Ferreira, engenheiro Vasco Ferreira, que é coordenador de políticas energéticas também na Direção-Geral de Energia da Comissão Europeia, que nos vai então apresentar em detalhe duas das diretivas que aqui foram faladas e que serão muito importantes para o desempenho também energético e para a mitigação de gases com efeito de estufa no nosso país. Esperamos que todos sejamos uns participantes ativos nesta política que se pretende implementar em todos os Estados-membros. Vasco tem a palavra. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite ao Nuno Ferreira, ao Carlos Santos, ao Rui Pimenta para estar presente neste webinar. Eu, quando comecei a preparar a apresentação, percebi que, apesar de, inicialmente ter pensado em focar a eficiência energética e as renováveis, se calhar fazia mais sentido começar por dar uma visão global do pacote Fit for 55 e só depois entrar um bocadinho mais em detalhe nestas duas diretivas. Porque, tal como a Paula Abreu Marques referiu, há aqui uma série de outros elementos do pacote que são bastante relevantes ao nível regional e local. Por isso eu vou começar por dar uma visão global do pacote, de quais são os princípios orientadores e depois irei focar em mais detalhe os aspectos das diretivas de energia que fazem parte deste pacote. Nuno, eu não sei se é possível mostrar a apresentação. Eu estou a fazer a apresentação do meu telemóvel. O meu computador teve um problema com o meu computador. Não sei se é possível mostrar os slides. Estão a ver a apresentação? Não. Acho que não. É que eu estou a compartilhar, carreguei no botão de compartilhar, mas... Ainda não vejo nada. E agora? Ainda não.
E agora? Também ainda não? Ainda não. Não sei o que é que Ainda não, ainda não. Estou a tentar, mas não estou a conseguir. Pronto, se não conseguir. São slides muito, muito interessantes. E em português, Não, sim, é verdade, é Mas eu verdade. posso fazer a apresentação sem slides, não há problema. Não, mas perde um bocado a piada. Vamos tentar aqui. Nuno, queres Sim, Orlando. enviar-me por e-mail, ver se consigo partilhar daqui Ok, algum problema no ok. Vou já fazê-lo. Pedimos desculpa por estes problemas. Não, Pronto, faz mal. os meios informáticos às vezes pregam-nos estas partidas. É. Só um minutinho. Já enviaste, mas eu não recebi nada. Se calhar vou começando e depois, se conseguirem colocar a apresentação, excelente. Se não, eu continuo. Pronto, como sabem, no início, em 2019, né, quando a comissão da Presidente von der Leyen iniciou funções, foi lançado o European Green Deal. O European Green Deal é um pacote de medidas extremamente ambicioso que toca a energia e o clima, mas que toca em muitas outras áreas, né? A área da saúde, a área do ambiente, a área da alimentação. É um pacote bastante ambicioso que tenta, no fundo, transformar a Europa e construir um novo modelo económico. E este Pacto Ecológico Europeu é, no fundo, um roteiro para esta mudança. Com o Pacto Ecológico Europeu foi também introduzido, pela primeira vez, a nível mundial, uma meta vinculativa, uma meta excelente, é mesmo esse. Uma meta vinculativa de neutralidade, para a neutralidade carbónica em 2050. Ou seja, o pacote, que depois, entretanto, esta meta foi colocada em lei, aponta como uma meta para a União Europeia, na sua totalidade, de atingir a neutralidade carbónica em 2050. E tudo o que o pacote traz, e inclusive tudo o que o Green Deal faz é na energia e no clima, tem como objetivo essa meta para 2050, e este pacote que foi adotado, do Fit for 55, que foi adotado em julho de 2021, quer exatamente trilhar o caminho que nos levará a umas emissões de gases com efeito de estufa em 2050 que sejam zero. Entretanto, estabeleceu-se também uma meta intermédia para 2030, ou seja, daqui a 9 anos, de 55% de redução das emissões quando comparadas com os níveis de 1990. Ou seja, este pacote o que traz é, no fundo, uma atualização de tudo o que é a legislação europeia, que tinha sido atualizada em 2018,
para uma meta de 40%, de reduções das emissões até 2030 de 40%, com esta ambição acrescida de chegarmos aos 55% em 2030, tivemos que, no fundo, rever tudo o que era legislação de energia e clima. Próximo slide, por favor. Exatamente, o pacote, e pode passar ao próximo. Pronto. E aqui, neste slide, vocês veem, no fundo, todas as propostas, as 13 propostas de revisão de diretivas, regulamentos, novas estratégias, o Fundo Social para o Clima, que, no fundo, representam a visão, a implementação, na prática, do Pacto Ecológico Europeu. Pronto. Este pacote é muito complexo, é bastante grande, como podem ver, vai ter agora um processo de negociação bastante complexo, mas eu vou tentar apresentá-lo de uma forma mais inteligível, digamos, porque esta visão para 2030 e 2050 do Pacto Ecológico Europeu, no fundo, passa ou é implementada através da atuação em 6 grandes áreas. A primeira é nos transportes, ou seja, transportes rodoviários, ou seja, terrestres, aéreos, marítimos, têm que ser sustentáveis e têm que estar acessíveis a toda a gente. Isto é a primeira linha de ação deste pacote Fit for 55. A segunda é, a nível da Europa, liderar a terceira revolução industrial, ou seja, uma revolução industrial que aponta para um caminho de sustentabilidade económica, sustentabilidade ambiental e social. A terceira linha de ação é a descarbonização do sistema energético europeu. Não é? E aqui entram as diretivas que falamos de início, da eficiência energética e das energias renováveis. A quarta linha de ação são os edifícios, e como a Paula falou, no final do ano, em dezembro, teremos também uma proposta de revisão da diretiva dos edifícios. Os edifícios nós temos que os transformar, têm que ser mais sustentáveis, têm que ser nulos em termos de emissões de CO2 e estar adequados a um estilo de vida mais ecológico. Ou seja, teremos que olhar para além da energia, do consumo de energia, do desempenho energético dos edifícios. A quinta linha de ação é trabalhar com a natureza para proteger o planeta e a saúde. Ou seja, usar a natureza e as florestas, principalmente, como sumidores de carbono. E a sexta linha de ação, como também já foi referido hoje, é no fundo, a Europa traçar ser a líder e traçar o caminho a nível global do esforço e da ação climática. O próximo slide, por favor. E realizar esta transição energética tem também como objetivo este criar um novo modelo económico, um novo modelo em que, para além de reduzirmos emissões, vamos estar a gerar novas oportunidades de negócio, novas inovações, gerar mais empregos, gerar crescimento económico, mas ao mesmo tempo vamos também ter atenção com as questões sociais, combater a pobreza energética, outro tópico que também já foi referido e que é bastante importante em Portugal, esse debate. Reduzir a dependência energética externa é outro dos grandes objetivos desta transição energética, climática, ambiental. Como estamos a ver agora com o preço da energia aumentar, ou seja, isto aumenta porque a Europa está bastante dependente do exterior em termos de abastecimento de energia. Claro, reduzindo as emissões, tornando a energia mais limpa, vamos também estar a reduzir, para além das emissões de CO2, as emissões de poluentes. E com isso vamos estar, no fundo, a melhorar a saúde dos cidadãos, dos europeus. Próximo slide, por favor.
como também já foi referido, este pacote e todo o Green Deal tem uma preocupação muito grande com a transição ser feita de uma forma justa, de uma forma socialmente aceite também por todos, e com todos a participarem e a trabalharem no mesmo sentido, com tentar implementar a mesma visão. E para isso é preciso, depois, que a implementação da legislação europeia seja feita de uma forma cuidada, de forma a garantir que há oportunidades para todos, de forma a garantir que os cidadãos mais vulneráveis sejam no fundo, apoiados, de forma a reduzir a pobreza energética, que é um problema grave em vários países da União, e ao mesmo tempo consolidar e promover a competitividade das empresas europeias. Nós estimamos que com esta transição ecológica seja possível criar 1 milhão de novos postos de trabalho. São empregos com qualificações médias, com remunerações médias, ou seja, a classe média, prevê-se que a classe média consiga beneficiar desta transição, porque os setores que terão que se adaptar e que terão que no fundo onde terá que haver bastante investimento são o setor da construção, os setores industriais. Para isso, e como sabem, próximo slide, por favor, existe uma série, para além dos instrumentos, não é, dos instrumentos do quadro legislativo, não é? Existem também uma série de instrumentos financeiros a nível europeu e depois a nível complementados com o financiamento nacional, para garantir e para financiar os projetos, os investimentos necessários para implementar esta transição energética e climática. E neste slide eu apresento-vos um resumo do plano de recuperação e resiliência português para a área de clima e de energia. Veem aí, pronto, que o orçamento total do plano são cerca de quase 17 mil milhões de euros, e 38% deste orçamento está dedicado à ação climática, onde se inclui energia. E se olharem à direita, veem ali, no fundo, Power Up, Recharge, Renovate, que são, no fundo, as flagships da energia, não é? As áreas das renováveis, da eletrificação dos transportes e da renovação de edifícios. Qual é que é a alocação financeira para estas áreas, e veem que, por exemplo, nos edifícios, o plano de recuperação e resiliência português tem mais de 4 mil milhões de euros reservados para a renovação de edifícios, que no fundo estão distribuídos pelas várias componentes do plano, não estão só incluídas nas componentes de energia exclusivamente. Ou seja, há aqui financiamento para no fundo, começar a fazer o kick-off da transição, mas vai ser preciso mais, vai ser preciso também mobilizar financiamento privado para podermos depois concretizar as metas ambiciosas que os Estados-membros concordaram e que propostas pela Comissão. O próximo slide, por favor. Okay. Entrando então nas 6 linhas de ação, entrando em mais detalhe agora nas 6 linhas de ação deste pacote Fit for 55. A primeira linha de ação, como eu tinha dito, pronto, é nos transportes sustentáveis, e aqui o que se propôs é reduzir as emissões dos automóveis até 2030 em 55%, reduzir em metade as emissões dos veículos comerciais ligeiros, e todos os automóveis novos vendidos depois de 2035 terão de ter emissões baixas ou nulas. Ou seja, é bastante ambicioso, mas é o que é necessário
porque como nós sabemos, o setor dos transportes é um dos setores, é o maior emissor de gases com efeito de estufa na Europa, quase a par dos edifícios, e é um setor em que terá de ser feito muito investimento, terão de se implementar muitas reformas de forma a conseguir torná-lo mais sustentável e, no fundo, reduzir emissões de CO2, emissões poluentes neste setor, que depois trarão também benefícios a nível local, não é? A nível das cidades, a nível das localidades. Próximo slide, por favor. Mas não estamos só a falar nos transportes terrestres, rodoviários. O pacote inclui também medidas para o setor marítimo, a tarifação de carbono no setor marítimo e no setor da aviação, que até agora tem estado um pouco excluído do esforço de redução de emissões. As propostas da Comissão de julho vão, no fundo, chamar o setor da aviação também à equação e vai obrigar que todos os aviões que partem dos aeroportos da União Europeia são abastecidos com combustíveis mais sustentáveis. O próximo slide, por favor. A segunda linha de ação, como eu tinha referido, é liderar a terceira revolução industrial, ou seja, é usar esta transição energética, ecológica, ambiental, climática, como uma oportunidade para a indústria europeia de inovar, de criar novos produtos, novas tecnologias, novas soluções e no fundo, exportar esta tecnologia para novos mercados. E aqui o que se espera é que se criem novos empregos locais, mais sustentáveis, mais bem remunerados na Europa. E um dos setores onde nós queremos liderar e criar, no fundo, valor e criar empregos é nos edifícios. E aqui o objetivo é reabilitar 35 milhões de edifícios até 2030. Próximo slide, por favor. Em que outras áreas, para além dos edifícios, é que se pretende inovar, é que se pretende criar valor e criar postos de trabalho? Na área da eletrificação da economia, ou seja, na área da produção, transporte, distribuição, utilização de energia elétrica. Na indústria automóvel. A indústria automóvel tem um grande desafio pela frente, mas também também representa uma grande oportunidade, não é? E nós estamos a ver as marcas europeias, das marcas automóveis europeias, fabricantes europeus de automóveis, a investir na eletrificação dos seus veículos, porque é um mercado que vai crescer em todo o mundo. Mas para, no fundo, também proteger a indústria europeia, o pacote inclui algumas regras à importação de produtos provenientes de países onde as regras a nível de clima, não é, de emissões de gases com efeito de estufa, sejam menos rigorosas do que na Europa, não é? Para, no fundo, evitar o carbon leakage. Vai haver e foi proposto, no fundo, um imposto, um preço a pagar pelas emissões carbónicas dos produtos importados de regiões que são menos ambiciosas do que a Europa a nível climático. Outro slide, por favor, o slide seguinte. A terceira linha de ação é a descarbonização do sistema energético, e aqui é que, no fundo, encontramos as duas diretivas da energia. Por um lado, a nova meta das energias renováveis, não é, de 40%, e uma nova meta também para a eficiência energética. Estas diretivas são
essenciais para garantir que atingimos a redução de 55% das emissões de gases de efeito de estufa até 2030. Pronto, e por isso é que as metas, no fundo, as metas europeias para renováveis e para a eficiência energética foram, no fundo, revistas em alta neste pacote. Eu depois, se calhar vou continuar aqui, não tenho aqui, estou a ver o tempo a passar, mas ainda queria falar aqui de uma série de coisas e depois no final, até depois durante o período de debate, poderei aprofundar o que é que se propôs a nível das renováveis e da eficiência energética. O próximo slide. A quarta linha de ação são os edifícios. Ou seja, queremos mesmo que a Renovation Wave avance pela Europa, que os edifícios, que haja uma renovação ambiciosa dos edifícios na Europa para que se reduzam as emissões de CO2, para que se reduza a fatura energética das famílias, das empresas, e que também se combata a pobreza energética e que ao mesmo tempo se gere emprego, que se gere crescimento económico. Vai haver um novo fundo social para a ação climática, que utilizará fundos do Emission Trading, do comércio de emissões, para apoiar a renovação de edifícios, exatamente dos agregados, das famílias que estão em risco de pobreza energética, e no fundo fazer com que a transição seja o mais justa possível e não deixando ninguém para trás. Este fundo terá um financiamento, terá no fundo um envelope de financiamento de mais de 70 mil milhões de euros para os próximos 7 anos. Para além deste fundo, relembro que temos o plano de recuperação e resiliência, temos este fundo social da ação climática e depois ainda teremos os fundos estruturais e de coesão, que no fundo também vão incluir, de certo, e aí, claro, os Estados-membros é que vão decidir, mas de certo que para Portugal incluirá também financiamento para a renovação de edifícios. E porque os edifícios, nós isso já sabemos, representam, a parte dos transportes, um grande consumo de energia e uma fatia muito significativa das emissões de gases de efeito de estufa. Pronto, no final do ano vai haver uma proposta para rever, o próximo slide, por favor, uma proposta da Comissão para rever a Diretiva de Desempenho Energético dos Edifícios, mas, entretanto, as diretivas de eficiência energética e das renováveis já introduzem medidas que promovem a renovação de edifícios e a descarbonização do abastecimento de energia aos edifícios. Por exemplo, a Diretiva da Eficiência Energética vai propor que os Estados-membros renovem todos os anos pelo menos 3% dos seus edifícios, de todos os edifícios públicos. Não são só os edifícios da administração central. Aqui incluem-se também os edifícios das autarquias, os edifícios de toda a administração, todos os edifícios públicos, digamos. A nível de renováveis, fixou-se, a Comissão propôs fixar uma cota de 49% de energias renováveis na energia utilizada nos edifícios até 2030. Próximo slide. Aqui é apresentada, no fundo, a quinta linha de ação deste pacote, que tem a ver, pronto, mais com a área da DG Clima, não é? Da área mais da ação climática, não tanto relacionada com energia, que é a utilização das florestas como um consumidor natural de carbono. E aqui o que se propõe é também aumentar, no fundo, ter uma nova meta para no fundo, aumentar a superfície florestal na União Europeia,
melhorando a resiliência das florestas, dos solos, das zonas úmidas, para, no fundo, promover a absorção de CO2. E propôs também uma nova estratégia para a biodiversidade na União, em que se tem como objetivo plantar pelo menos 3 mil milhões de árvores até 2030. Eu penso que isto também pode ser relevante a nível local, a nível da ação das agências de energia, das autarquias, porque só localmente, só a nível dos municípios é que se pode implementar este tipo de medidas. E depois, por último, o próximo slide, por favor, a sexta área de ação, que é, no fundo, a Europa liderar a ação climática a nível global. E estamos a ver que a Europa é de facto a líder, não é, do mundo desenvolvido, é a líder também a nível do financiamento para cooperação, de cooperação para o desenvolvimento, cooperação internacional em matéria de clima. 30% deste instrumento é alocado à ação climática, e 1/3 do financiamento público para a ação climática a nível mundial no fundo é feito pela União Europeia, pelos seus Estados-membros. E o Pacto Ecológico Europeu é visto como um exemplo muito positivo a nível internacional, e como vimos, depois da Europa anunciar esta meta para 2050 de neutralidade carbónica, vimos logo em seguida os Estados Unidos, a China, outros países a propor também metas ambiciosas e visões de longo prazo a nível da energia e do clima. E por último, o próximo slide. Que tem a ver também com isto, não é? Ou seja, impulsionar esta ação climática a nível mundial pode também trazer benefícios para a Europa, não é? Porque, no fundo, podemos depois exportar as tecnologias de energias renováveis, e vemos que em algumas áreas a Europa é claramente líder. Na área da mobilidade teremos também teremos que ser capazes de criar empresas que são líderes a nível mundial, e trabalhar também em conjunto, e aqui tem que ser trabalhar em conjunto com os parceiros internacionais para reduzirmos as emissões a nível de transportes marítimos, a nível da aviação, em todo o mundo. E, no fundo, estas propostas, estas ideias vão ser apresentadas, partilhadas e discutidas com os parceiros internacionais na Conferência das Nações Unidas para o Clima, a COP26, que terá lugar em Glasgow em novembro próximo. Depois, o próximo slide, no fundo, algum material adicional sobre o Pacto Ecológico Europeu, em português, fichas temáticas, e com isto terminavam. Muito obrigado. Muito obrigado, Vasco, pela excelente apresentação que fez. Penso que ficou claro quais são as metas efetivamente previstas e propostas pela Comissão a serem adotadas pelos Estados-membros. Eu queria neste momento então abrir o espaço de debate, de perguntas e respostas, uma vez que não nos é possível colocarmos questões orais. Portanto, eu pedia que pudéssemos utilizar as mensagens, o debate-papo, para podermos ir colocando, poderem colocar as vossas questões, e à medida que forem colocando eu vou lendo e o Vasco vai respondendo mediante o que for possível responder à data.
Então, a primeira questão colocada aqui é relativamente à terceira linha de ação apresentada, a descarbonização do nosso sistema energético. Será possível perceber melhor o que está previsto para a descarbonização das redes de gás natural? Portanto, a nível de descarbonização das redes de gás natural, vai haver, como a Paula Abreu Marques referiu no início, na abertura do webinar, vai haver no final do ano, ou seja, em dezembro, a Comissão vai fazer mais 3 propostas legislativas. Uma é exatamente na descarbonização das redes de gás natural, outra na redução de emissões de metano e a terceira na área dos edifícios, como eu também tive a oportunidade de referir. O que eu posso adiantar, ou seja, a proposta está a ser neste momento discutida internamente na Comissão, teve que passar também o escrutínio do que nós chamamos a Regulatory Scrutiny Board, que é no fundo uma entidade independente da Comissão que no fundo avalia o Impact Assessment que a Comissão fez para que depois será a base da proposta legislativa. E eu estou falando na Regulatory Scrutiny Board porque normalmente eles publicam as opiniões online e todos o Impact Assessment depois também será público. Aqui, pronto, o que eu posso adiantar é que esta estratégia, não posso adiantar muito, mas o que eu posso adiantar é que pronto, a estratégia estará alinhada com a estratégia para o hidrogênio, não é, que foi lançada o ano passado, e vai estar também alinhada, claro, com a revisão da diretiva das energias renováveis, onde já se antevê, no fundo, já se introduz alguns elementos a nível do sector integration, não é? Da integração entre o setor elétrico e o setor do gás, e que, no fundo, se prepara o terreno para que, no fundo, as redes de gás natural e o consumo de gás natural na Europa seja cada vez mais feito de uma forma, ou seja, que haja, no fundo, uma gradual transição entre o gás natural e os gases renováveis e o hidrogênio verde. O que eu posso dizer é que pronto, haverá uma aposta bastante grande e a proposta de descarbonização, de Gas Decarbonization Proposal, será sempre no sentido de promover os gases renováveis e o hidrogênio verde. Mas pronto, mas vamos ter que esperar para dezembro para ver os detalhes dessa proposta legislativa. Muito bem, obrigado. Obrigado, Vasco. Penso que para já ficou esclarecido o possível, não é? Portanto, temos que aguardar o que será definido posteriormente. A segunda questão que temos aqui é uma comparação, portanto, diferenciação, comparando o Green Deal com as diretivas do pacote Fit for 55, quais as medidas concretas que se diferenciam deste pacote relativamente ao Green Deal? É assim, o Green Deal é no fundo como é que eu posso dizer assim? É no fundo o guarda-chuva, não é? É no fundo o umbrella, onde se enquadra o Fit for 55. Ou seja, o Green Deal abrange, é no fundo a visão, é o roteiro, a visão para 2050 da Comissão, né? Para todas as áreas que estão no fundo ligadas ao ambiente, à ecologia, ao ambiente, à energia, ao clima, mas também, como eu disse, a alimentação, a biodiversidade. Pronto, há uma série de áreas que o Green Deal contempla. Na área de energia e clima, este pacote é, no fundo, a concretização, a implementação do Green Deal. Podemos definir dessa forma, não é? O pacote é, no fundo, a implementação do European Green Deal, do Pacto Ecológico Europeu, para a área de energia e clima.
Muito bem, é uma das áreas, pronto, do Green Deal para ser implementado ao nível dos Estados-membros. Uma questão agora bastante pertinente e interessante. Consideram que poderão vir a ser adotadas metas vinculativas a nível dos Estados-membros e não apenas a nível da União Europeia? E como é que se conjugará a governance dos PNEC com a governance dos PRR? Os PRR estarão a atualizar os PNEC? É muito boa questão, ou boas questões. Pronto, em relação à primeira parte da pergunta era sobre PRR. Se poderão vir a ser adotadas metas vinculativas ao nível dos Estados-membros, e não apenas a nível da União Europeia. A resposta é sim, ou seja, dos elementos, uma das legislações que está a ser revista neste pacote é o Effort Sharing Regulation. E aqui há uma revisão, foi proposta uma revisão de todas, no fundo, as metas nacionais vinculativas de emissões de CO2. Ou seja, vai haver uma revisão das metas vinculativas nacionais das emissões de gases com efeito de estufa. A nível da energia, o que se propôs com a Diretiva das Renováveis e da Eficiência Energética, no fundo, é alguma continuidade com aquilo que tínhamos de 2018, não é? Que foi aprovado em 2018 do Clean Energy Package, não é? Ou seja, são metas, a meta das renováveis é uma meta vinculativa, mas a nível europeu, em que os Estados-membros, em que a própria diretiva inclui uma fórmula, mas que é uma forma indicativa de quanto é que cada Estado-membro deverá contribuir para chegarmos a essa meta vinculativa a nível europeu, e a Diretiva da Eficiência Energética, que propõe uma meta vinculativa a nível europeu. Isto aqui é uma novidade, não é? Porque o que nós temos neste momento é uma meta indicativa, não é? Ou não está bem definido. Agora propõe-se uma meta vinculativa a nível europeu, em que depois também haverá uma fórmula em que calculará qual deverá ser a contribuição de cada Estado-membro para atingir essa meta global europeia. Em relação aos PPRs e aos PNECs, é uma excelente pergunta. Pronto, os PNECs foram concebidos para implementar ou para atingir uma meta de 40% de redução de emissões de CO2 para 2030. Agora temos uma meta de 55%. O primeiro passo, de facto, foi, no fundo, utilizar o Fundo de Recuperação e Resiliência, os planos nacionais de recuperação e resiliência, para tentar que os Estados-membros fizessem um top-up, não é? Adicionassem mais recursos para aqueles que tinham sido inicialmente inicialmente pensados nos PNECs. Ou seja, os PPRs devem ser, no fundo, devem ser considerados recursos adicionais para implementar as metas mais ambiciosas que temos neste momento. Vamos ver se isso acontece depois na prática, mas o que nós também esperamos é que na renovação dos PNECs, que está prevista para os próximos, acontecer daqui a 2 anos, não é? Apesar que os Estados-membros podem renovar sempre que quiserem, não é? Podem rever os seus PNECs sempre que quiserem, mas da revisão que poderá ser feita daqui a 2 anos, esperamos, claro, que os PNECs sejam atualizados com vista a atingir a redução de 55% de gases com efeito de estufa para 2030. Claro, até porque, pronto, pegando aqui no caso dos planos de recuperação e resiliência, eles têm um período temporal definido, não é? Pronto, 21, 26. Sim, mais curto. Exatamente mais curto, e o PNEC vai até 2030, não é? Portanto, certamente terá que haver aqui um alinhamento da visão global que estas novas diretivas
a ser revistas e com estas metas vinculativas que possam ser determinadas por cada Estado-membro para conseguirmos chegar ao objetivo global da redução de metas de gases com efeito de estufa de menos 55% até 2030, comparativamente aos dados de 2009, vai exigir aqui vários estágios de desenvolvimento dos planos de país para país, não é? Portanto, portanto, cada caso é um caso e acredito que os PRR terão nesta primeira fase, irão trazer um grande input, porque têm medidas muito estruturantes ou medidas muito importantes que irão certamente trazer ou levar a efeito, que irão possibilitar levar a efeito estas metas que agora estão a ser discutidas. Se eu posso só terminar, pronto, em termos de implementação, isto também é importante se calhar referir, em termos de implementação dos PRRs, nós, e quando digo nós, a DG Energia, que esteve pronto, também envolvida na negociação do PRR, de todos os Estados-membros, incluindo o português, vai acompanhar esta implementação e vai, no fundo, monitorizar a implementação do PRR na área da energia e ver, e analisar e perceber se o que está a ser feito é no fundo, adicional ao PNEC ou não. Mas o objetivo inicial era exatamente esse, era que o PRR fosse, no fundo, um adicional àquilo que tinha sido proposto em 2019 nos PNECs. Muito bem. Obrigado pelo esclarecimento. Se houver, entretanto, alguma questão que tenha ficado menos clara, portanto, agradecemos que possam ir colocando aqui no chat. Uma outra questão que tem a ver com o setor dos transportes. As transferências modais são um aspecto essencial para a descarbonização deste setor. Poderá haver metas para os transportes públicos, por exemplo, metas de utilização? Eu penso que não. Eu penso que neste momento, a nível europeu, não. Há uma monitorização da utilização de transportes públicos, até no processo do semestre europeu. Pronto, nós recolhemos essa indicação, essas estatísticas, pronto, eu penso que a DG Move, isto não está muito dentro da Direção-Geral onde eu trabalho, é mais a Direção-Geral dos Transportes, mas faz esse acompanhamento e sempre que possível, no diálogo com os Estados-membros, promove os transportes públicos, e nós temos visto muitos dos PRRs, em muitos dos PRRs, inclusive no PRR português, há um investimento bastante grande na área dos transportes. Eu não mostrei no slide, eu foquei mais na área da energia, mas há investimentos muito importantes na área de transporte público e da eletrificação dos transportes. A nível do pacote legislativo, optou-se mais pela área, pronto, de redução de emissões dos veículos, não é? Na eletrificação e na parte da infraestrutura, ou seja, facilitar ou promover a disponibilização de infraestrutura de carregamento, não só elétrico, mas de hidrogênio, de outros combustíveis mais limpos nos transportes, para transportes. Obrigado, Vasco, mais uma vez. Eu, para já, não tenho aqui mais nenhuma questão. Se algum dos presentes vejo que é possível, efetivamente, ativar os micros, se algum dos presentes se sentir vontade de colocar alguma questão oralmente, pode fazê-lo desde que se apresente para podermos registar aqui a entidade. Eu tinha aqui uma pergunta, se calhar é uma pergunta um bocadinho arriscada, que é, atendendo que nós estamos praticamente no final de 2021, com 2022 à porta, e tendo atravessado aqui um período de instabilidade que todos sabemos,
Estas metas que estão aqui a ser estipuladas, ou estas propostas de metas ao nível do edificado público, de metas de renovação anual de 3%, são metas que efetivamente podem ser concretizáveis, ou é uma expectativa que tenham de se tentar, ou seja, depositam esperança nestes 3%, ou há aqui alguma margem de, se não se conseguir os 3%, se for 2,5% já estamos alinhados, ou estamos num bom caminho? Assim, primeiro, os 3% são a proposta da Comissão, não é? Ou seja, agora vai haver uma negociação, não é, entre o Conselho e o Parlamento, e são eles que vão decidir qual é que é o número final, não é? E qual é que são, no fundo, as condições. O que a Comissão propôs, 3% de renovação de edifícios públicos. Pronto, o que será depois, daqui a ano e meio, 2 anos, não é? Quando a legislação for aprovada, nós esperamos que sejam os 3% e nas condições que nós que propomos, mas pode ser ligeiramente diferente. O que nós sabemos é que os edifícios são uma área, a renovação de edifícios é essencial para atingirmos as metas, as nossas metas de redução de emissões de CO2, e para além disso é um setor que pode gerar valor, pode gerar emprego, mas claro que sabemos que é um setor que é muito difícil de atuar. Não é? Mas sem os edifícios, sem renovar os edifícios, sem descarbonizar o abastecimento de energia aos edifícios, não vamos conseguir atingir as metas, não é? Não vamos conseguir criar empregos, novos empregos no setor da construção. Não vamos conseguir reduzir a pobreza energética. Não vamos conseguir melhorar o conforto das habitações em muitos lares europeus. Por isso, acho que eu compreendo. Eu também trabalhei na área dos edifícios aqui na Comissão e quando trabalhava em Portugal também trabalhei numa agência de energia e sei que é difícil, é um setor muito difícil de atuar, mas temos que juntar esforços, temos que repensar os programas de reabilitação de edifícios a nível nacional, e aqui eu penso que as agências podem ter um papel muito importante, não é? Porque agora vamos iniciar, há financiamento europeu, há financiamento europeu dos fundos de recuperação e resiliência, deste fundo social do clima, para a renovação de edifícios, e vai haver também os fundos estruturais, que estão agora a ser negociados, não é? Em Portugal, provavelmente, já há um processo interno, não é? Das regiões, dos municípios, negociarem internamente e definirem quais são as prioridades para depois apresentarem os programas operacionais à Direção-Geral das Regiões, a DG Régio, que depois nos consultará em tudo o que tem a ver com energia. E aqui eu acho que há uma oportunidade muito, muito, muito interessante para as agências de energia de repensarem, de proporem programas de renovação de edifícios que funcionem. Porque eu sei que, pronto, no programa atual o início foi difícil, porque, pronto, também foi no fundo da crise, 2011, 2012, foi bastante complicado. Mas nem todos os programas de renovação de edifícios que utilizavam fundos estruturais foram um sucesso, ou muito poucos. E isso tem que ser revisto, tem que se aprender com o que funcionou, o que não funcionou, mas tivemos também programas em Portugal que funcionaram muito bem para a renovação de edifícios, não é? Nas cidades. Tem que se ver o que é que funciona, o que é que não funciona e pronto, e propor e implementar esses programas a nível local, porque isto depois também só funciona se a nível local
houver capacidade e vontade e massa crítica para implementar estes programas. Não é? Claro. A dificuldade aqui maior que eu vejo é conjugar o financiamento com os timings de implementação, não é? Portanto, porque já tivemos aqui várias experiências em Portugal, nomeadamente ao nível dos fundos regionais, dos POs regionais, em que muitas vezes o timing que nós temos para implementar uma medida acaba por se perder pela morosidade e pela burocracia associada à tramitação processual de apreciação de uma candidatura. Portanto, demora muito tempo, portanto, os processos são um bocado longos. Não duvido que consigamos ou que os municípios consigam. Agora, estamos aqui a lidar com várias tipologias de edifícios, não é? Portanto, com grandezas de investimento. Portanto, são estratégias que têm que ser tomadas a nível local para se conseguir efetivamente uma resposta assertiva e que possa levar a efeito as metas que aqui estão a ser propostas e que podem ou não vir a ser aprovadas em seio da Comissão Europeia. Eu agora tenho aqui já mais duas questões que vou colocar, novamente uma que tem a ver com os transportes, mas no setor marítimo. No setor marítimo, seria importante que a intervenção deste pacote pudesse ir além do alargamento da tarifação do carbono. Considerando os elevados níveis de emissão deste setor, o Fit for 55 não poderia considerar outras medidas? Pronto, este setor é um setor pronto, em que teremos que atuar, tal como o setor da aviação. Provavelmente não poderemos ser muito ambiciosos de início, não é? Porque temos que, no fundo, é um setor global em que teremos que atuar em conjunto com no fundo, todas as geografias, não é? Não podemos se calhar dar passos pequenos, e eu penso que estão a ser dados. Este Fit for 55 pronto, traz mais um elemento, mas eu sei que a nível, por acaso não é uma área que eu seja muito especialista, mas falei há pouco tempo com um colega que da DG Clima, que está a trabalhar também com a DG Move, com a Agência Marítima, de Segurança Marítima em Lisboa, desenvolver benchmarks para emissões e consumos de emissões poluentes no setor marítimo, ou seja, há um trabalho grande que está a ser feito, mas lá está, aqui tem que haver também um espaço no fundo, de negociação, de estabelecer parcerias com outras geografias, não é? Com outros países, para conseguirmos avançar em conjunto. E sei que isso está a fazer a nível o IMO, que também está a trabalhar nesta área, não é? Por isso, pronto, penso que passo a passo estamos a caminhar no bom sentido, mas terá que ser feito mesmo passo a passo. Muito bem. Outra questão, a extensão dos Emissions Trading System aos edifícios não tirará espaço à eficiência energética e não será mais gravoso para os cidadãos? Pois, isso foi uma boa questão. É uma boa questão. Foi uma questão muito discutida internamente entre os vários serviços da Comissão responsáveis, não é? A energia, o clima, ambiente, a Direção-Geral do Orçamento, o gabinete da Presidente. Foi um assunto muito, muito discutido, e pronto, a proposta que temos neste momento foi, no fundo, o consenso encontrado por todos. Penso que, se bem implementado, poderá ser uma nova forma, poderá criar, no fundo, ou gerar financiamento adicional para a renovação de edifícios. É claro que pronto, teremos que ter sempre a preocupação a nível social, e eu acho que isso está muito presente
até porque foi também introduzido, né, com este pacote do Fit for 55, foi introduzido o tal Fundo Social do Carbono, que no fundo é para tentar amortecer um eventual impacto menos positivo do aumento do ETS, não é? Do aumento dos preços de carbono. Pode ser uma oportunidade, tem que ser bem implementada. E vamos acompanhar. Eu acho que uma das preocupações que nós temos aqui na DG Energia vai ser agora acompanhar a negociação do pacote, de forma a garantir que há um equilíbrio e que há coerência entre os vários elementos do pacote. Eu penso que esta relação, esta ligação do EU ETS com a eficiência energética, com a diretiva dos edifícios, com a própria diretiva das renováveis também, é muito importante e tem que, pronto, no final teremos que ter um resultado equilibrado e que não seja penalizador para as pessoas, não é? Para os cidadãos. Muito bem. Caiu-nos agora aqui mais uma questão. De que forma os fornecedores de soluções para o aumento da eficiência energética dos edifícios, nomeadamente na redução dos consumos dos sistemas de climatização e ar-condicionado, podem no processo e permitir a viabilização de candidaturas do PRR e PNEC para este fim? Neste momento já é possível reduzir os consumos destes sistemas em cerca de 20%, vinculando as respectivas candidaturas à realização de auditorias de performance, poupanças. Eu aqui, assim, a implementação depois é feita a nível nacional e local. Eu aqui não sei o que... não sei bem responder, porque não sei depois como é que é implementado, não sei os detalhes da implementação do PRR e das medidas do PNEC. Isso depois é implementado a nível local, a nível nacional e a nível regional. Por isso aí eu penso que esta pergunta terá de ser redirecionada para as autoridades nacionais, não é? E regionais. Exatamente. Eu se calhar deixava espaço para uma última pergunta, se quem quiser intervir oralmente ou escrever, porque pronto, já ultrapassámos a hora deste webinar. Tiram aqui mais uma questão. Irá ser criada alguma fonte de informação centralizada sobre este pacote para que possamos receber atualizações sobre novos desenvolvimentos neste âmbito, nomeadamente quanto à renovação das diretivas? Sim, o que eu sugeria, pronto, na nossa página podem encontrar, temos também uma newsletter, podem subscrever e na nossa página tem todas as informações sobre as propostas, sobre as diretivas, sobre pronto, o que nós fazemos. Em termos de acompanhamento agora do processo de codecisão, não é? Processo legislativo, o que eu sugeria era que quem tiver interesse em seguir esse processo legislativo ir à página, sugeria que fossem à página do Parlamento Europeu, que eles têm lá e procurassem, no fundo, a legislação, e eles têm lá, no fundo, um timeline e que é atualizado com muita frequência sobre o estado, sobre o processo, não é? de codecisão das várias legislações que estão agora a ser revistas. Para além disso, o que é que eu poderia sugerir mais? Pronto, na negociação estão envolvidos os deputados europeus, há um rapporteur para cada uma das legislações e depois haverá um shadow rapporteur dos outros grupos políticos. Também podem eventualmente ser contactados se tiverem interesse em perceber o que é que está a acontecer no Parlamento. E a nível do Conselho são, no fundo, os Estados-membros, a representação dos Estados-membros em Bruxelas e os governos nacionais que são responsáveis, não é, por definir a posição nacional sobre
a legislação, sobre as diferentes propostas legislativas que estão a ser agora negociadas. Mas se tiverem interesse, eu penso que na página do Parlamento conseguem encontrar, no fundo, acompanhar o processo. Neste momento, o que está a acontecer, posso-vos dar algumas informações, no fundo, o que está a acontecer, nós estamos a apresentar as propostas e a iniciar o debate com o que nós chamamos o Energy Working Party, ou seja, onde estão sentados os representantes dos Estados-membros responsáveis pela energia, ou seja, são discussões mais técnicas, em que se vai discutir, no fundo, as propostas legislativas, a linha a linha, não é? E no Parlamento, o Parlamento, penso que esta semana, nomeou já alguns rapporteurs, ou seja, são os deputados europeus que estarão responsáveis por negociar as diferentes propostas legislativas. Também penso que depois, mais cedo ou mais tarde, também esta informação estará disponível publicamente no site do Parlamento. E, no fundo, seguem agora este processo, não é um processo no Conselho, um processo no Parlamento, em que até atingir, no fundo, um consenso em cada uma destas instituições, não é? Um general approach e depois uma posição também do Parlamento. E quando é definida depois a posição em cada uma destas instituições, dá-se início aos que nós chamamos os trílogos, ou seja, são, no fundo, reuniões a 3, em que se sentam os representantes do Conselho, representantes do Parlamento e a Comissão, como, no fundo, um broker, e em que, pronto, no fundo, é debatido a posição e é tenta-se encontrar consensos entre as posições do Conselho, do Parlamento e a proposta da Comissão, claro. E isso vai durar agora os próximos, sei lá, ano e meio, 2 anos. Portanto, teremos, correndo tudo bem, teremos estas diretivas renovadas, diretivas aprovadas, para quando? Quando é que é expectável que tenhamos este eu não sei, pacote? São muitas, não é? Vai ser um trabalho muito intenso. Relativamente a este concreto, e depois... Estas, a diretiva de eficiência energética e renováveis. Eventualmente ano e meio, 2 anos, e depois haverá também um período de transposição, não é? Que também pode ser de 1 ano ou 2. Mas nós aqui estamos a trabalhar, não é? Nós estamos a meta intermédia mais próxima é 2030, mas nós estamos aqui a trabalhar para uma visão de 2050, não é? Não há que esquecer. E o trabalho de implementação, como a Paula Abreu Marques referiu e bem, o trabalho de implementação das diretivas de 2018 tem que ser continuado, não é? Porque estas, no fundo, no fundo, são mais ambiciosas, mas o que está feito está bem feito e se for alterado é sempre no sentido é sempre no mesmo sentido, no sentido de mais ambição. Claro, muito bem. O colega Luís Silva colocou aqui no bate-papo a página que o Vasco estava a referir. Exatamente, é mesmo essa, Legislative Training, exatamente, é isso. Exatamente, podem consultar e ir acompanhando este processo. Obrigado, Luís. Obrigado Vasco. Eu acho que estamos na altura de fechar de encerrar os trabalhos. Eu queria agradecer, Vasco, pela assertividade nas respostas e novamente em ter aceito este convite, este desafio que lançámos de organizar este evento cá em Portugal. A RENAI continua disponível para participar convosco em iniciativas deste género e acredito que as agências de energia podem, efetivamente, como referiu também a doutora Paula Abreu Marques, podem dar aqui um input bastante positivo na transposição destas metas a nível local e na definição de estratégias locais, quer ao nível de mitigação de gases com efeito de estufa, mas também e sobretudo ao nível de metas de eficiência energética nos edifícios e também de aproveitamento dos recursos renováveis de cada um dos territórios. Eu passava agora a palavra para encerrar este webinar ao nosso Presidente Carlos Santos, para
deixar aqui umas últimas palavras. Já agora, só para, peço desculpa antes de passar a palavra, esta gravação, pronto, este webinar está a ser gravado, vai depois ser partilhado vai ficar publicado no nosso canal de YouTube da RNAE e, de qualquer forma, eu irei enviar o link para todos os inscritos neste evento para poderem rever novamente o evento e partilhá-lo com outros colegas. Muito obrigado e boa tarde a todos. Bem, eu não quero alongar muito mais, nem repetir tudo aquilo que já foi dito. Agradecer ao Vasco Ferreira pela disponibilidade que teve desde o primeiro momento em fazer connosco esta sessão de esclarecimento e divulgação. Também à Paula Abreu Marques por todo o contributo que deu e a todos os colegas que colocaram questões e que certamente ajudaram a esclarecer as dúvidas que existiam. Fica aqui reafirmado também o que é a disponibilidade das agências regionais de energia, regionais e locais de energia e ambiente que tocam aqui nos temas que estão a ser falados, nomeadamente na questão da sustentabilidade dos transportes, da descarbonização, muito no que tem a ver com a implementação de renováveis e eficiência energética nos edifícios, e aqui nos edifícios faremos certamente um contributo grande, quer nos edifícios dos municípios, quer nos edifícios da população, do cidadão, aqui com um envelope financeiro que certamente será fundamental para ajudar a que todas estas medidas se implementem, e do que é cerca de 70% do envelope destinado à transição justa do PRS é destinado a edifícios, o que é fundamental para que se consigam atingir algumas medidas e para que também tenhamos o cuidado e fazermos com que esse cuidado prevaleça sempre em proteger aqueles que são os mais vulneráveis e que mais dificilmente conseguem fazer essa transição justa. Será importante termos esse cuidado na definição das medidas e na implementação das mesmas. No que diz respeito à Europa, o trabalhar como locomotiva na impulsão do que é a ação climática certamente será fundamental para a criação de empresas e emprego na Europa, nos nossos territórios, e que certamente aqui Portugal, dentro do que é o histórico na área da energia e das renováveis, dará a sua mão nessa ajuda. Renovo o agradecimento a todos e desejo a continuação de uma boa semana e que no que necessitarem das agências de energia, que contem com elas. Muito obrigado. Muito obrigado novamente e até breve noutras sessões. Uma boa semana. Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigada a todos. Até à próxima. Muito obrigado.